Economizei por meses por um PS5 e minha namorada deu de presente pro irmão dela. Você já sentiu que foi traído por alguém que ama, mas de um jeito tão inesperado que parece piada de mau gosto? Tipo, você junta grana por meses, se priva de tudo, sonha com aquele momento, e quando finalmente realiza, a pessoa que mais deveria te apoiar simplesmente arranca isso de você. Eu tô perdido. Preciso entender se eu tô exagerando ou se isso é realmente tão absurdo quanto parece. Fala, galera. Tô escrevendo aqui porque sinceramente não sei mais o que pensar. Já li vários posts aqui e sempre achei que nunca ia parar nesse subreddit, mas, olha onde cheguei. Eu, 27M, tô namorando a Luísa, 25F, há quase 3 anos. A gente mora junto faz pouco mais de um ano, num AP alugado que conseguimos depois que saí do trabalho remoto e aceitei um emprego em outra cidade. Ela veio comigo, largou o emprego dela e começou a fazer uns freelas de design enquanto tenta se estabilizar de novo. A real é que nosso relacionamento sempre foi estável, sabe? Sem grandes dramas. Claro, tinham discussões normais, tipo de casal que mora junto, quem lavou a louça, quem esqueceu a toalha molhada na cama, esse tipo de coisa. Mas nada que me fizesse pensar em terminar. Até semana passada. Desde o começo do ano eu tô juntando dinheiro para comprar um PS5. Nunca tive um console da geração atual, e sempre joguei em PC médio, que inclusive já tá pedindo arrego. Então decidi que ia me dar esse presente. Cortei gasto com delivery, parei de sair todo fim de semana, levei marmita pro trabalho por meses. Literalmente calculei tudo. Fiz planilha, meta mensal, até deixei de viajar com a galera num feriado para não furar o orçamento. E finalmente, semana passada, consegui. Comprei à vista. Um PS5 novinho, com um controle extra e 2 jogos que eu tava doido pra jogar, Spider-Man 2 e God of War Ragnarok. Chegou numa sexta-feira à tarde, e eu parecia uma criança no Natal. Luísa me ajudou a abrir a caixa, fingiu empolgação, disse que estava feliz por mim. Eu acreditei. Aí, sábado de manhã, fui trabalhar. Sim, meu chefe é desses que marca reunião presencial no fim de semana. Quando voltei no fim da tarde, o PS5 não estava mais lá. Juro por tudo, achei que tinham arrombado o apartamento. Entrei em desespero. Comecei a olhar janela, tranca, gavetas, tudo. A Luísa estava sentada no sofá, mexendo no celular, super tranquila. Perguntei: cadê o videogame? Ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, levei lá para o meu irmão. Ele estava muito triste com a história da demissão, achei que ia animar ele um pouco. Eu travei. Literalmente congelei. Como assim levou pro seu irmão? Você deu meu PS5 para ele? Ela riu, tipo um riso nervoso. Não dei. Só emprestei. Depois a gente pega de volta. Ele estava precisando. Gente, eu não consigo explicar o que senti naquele momento. Uma mistura de raiva, decepção, incredulidade. Tipo, como assim só emprestei? Era meu. Meu esforço, meu dinheiro, meu sonho. E mais, o irmão dela tem 22 anos, mora com os pais e já teve 3 consoles diferentes nos últimos 4 anos. Vive trocando de hobby, começa a estudar algo e larga, começa curso e desiste. Luísa vive dizendo que ele é perdido, mas tem bom coração. Tá, beleza. Mas isso justifica pegar o meu PS5 sem me avisar? Perguntei por que ela não falou comigo antes. Porque eu sabia que você ia dizer não, ela respondeu. Amigo, isso destruiu minha cabeça. Ela admitiu que fez sabendo que era errado, mas fez mesmo assim. E ainda por cima agiu como se eu fosse o egoísta por estar bravo. Você tem 27 anos. Trabalha. Pode comprar outro. Ele não tem nada agora, perdeu o emprego e tá deprimido. Achei que você fosse mais compreensivo. E foi aí que começamos a brigar. E não foi discussãozinha boba. Foi briga feia. Eu gritei, coisa que raramente faço. Disse que ela invadiu meu espaço, desrespeitou meu esforço,
que isso não era só um videogame, era uma conquista minha. Ela chorou, disse que eu estava sendo insensível, que o irmão é família e que eu não tô enxergando todo. Passei a noite no sofá. Domingo tentei falar de novo, com calma, perguntar quando ela ia buscar o videogame de volta. Ela disse que não sabia, que o irmão estava usando e que ia ser chato tirar dele agora. Eu fiquei em choque. Já se passaram 5 dias. O PS5 continua na casa do irmão dela. E ela age como se o tempo fosse resolver tudo. Eu não consigo nem olhar para ela sem sentir um misto de raiva e tristeza. Tô dormindo no sofá desde então. Me sinto traído, desrespeitado e, pior, desacreditado de tudo. Já pensei em ir lá buscar com minhas próprias mãos, mas sei que isso vai gerar mais briga ainda, e ela deixou claro que se eu fizesse isso, ia acabar o relacionamento. Alguém aqui já passou por algo parecido? Tô exagerando? Vale a pena continuar com alguém que simplesmente ignora seu esforço e decisão? Não sei mais o que pensar. Hoje é sexta de novo. Uma semana desde que tudo aconteceu. Uma semana que parece um mês. O silêncio aqui em casa pesa mais do que qualquer briga que a gente já teve. Eu acordo, me arrasto pro trabalho, volto, como qualquer coisa e deito no sofá. E a Luísa? Age como se isso fosse só uma fase estranha, como se tudo fosse voltar ao normal por mágica. Ontem, depois do jantar, que ela fez como se nada tivesse acontecido, ela me chamou para conversar. Disse que estava preocupada comigo, que eu estava me afastando e que isso podia afetar o relacionamento. Cara, ela realmente falou isso. Ela falou que eu tô afastado. Fiquei encarando ela por uns bons segundos tentando processar o que estava ouvindo. E aí, pela primeira vez em dias, eu soltei uma risada. Não uma risada boa. Uma daquelas risadas tristes, meio amargas. Falei pra ela. Eu tô afastado? Você pega uma coisa que eu economizei por meses, dá pro seu irmão sem me avisar, e acha que o problema é eu estar quieto? Ela desviou o olhar. Disse que não foi assim, que eu tô dramatizando, que era só um videogame. Essa frase doeu mais do que qualquer outra. Só um videogame. Quantas noites eu fiquei montando orçamento, recusando sair com os amigos, fazendo conta até de centavo. Quantas vezes eu olhei o site da loja e fechei antes de comprar, esperando o momento certo. E quando finalmente consegui, em menos de 24 horas a coisa já não era mais minha? Expliquei isso tudo para ela de novo. Que o PS5 não é só um objeto. É símbolo de esforço, de metas, de cuidar de mim. E que quando ela simplesmente ignorou tudo isso, foi como se dissesse que meu esforço não importa. Ela chorou. Pediu desculpas. Disse que agiu por impulso, que queria ajudar o irmão, que se sentiu mal vendo ele mal, que pensou que eu ia entender com o tempo. Pedi que a gente fosse lá buscar o console. Que se ela realmente entendeu o que fez, a atitude certa seria corrigir isso. Mas ela hesitou. Disse que o irmão ia ficar mal de novo, que talvez fosse melhor esperar mais uns dias. Não dá pra você comprar outro mais pra frente? Ela soltou, quase sussurrando. Acho que foi nesse momento que uma parte de mim descolou. Tipo, parece que a ficha caiu de verdade. Eu percebi que não era só sobre o videogame. Era sobre o quanto meus sentimentos tinham pouco peso para ela. O quanto ela toma decisões por nós dois como se só ela soubesse o que é certo. E o quanto, mesmo arrependida, ela ainda não está disposta a consertar o que fez. Fui dormir no sofá de novo. Hoje à tarde, mandei uma mensagem pro irmão dela. Oi, tudo bem? Cara, esse PS5 era meu. Eu juntei dinheiro por meses para comprar. Não sei o que a Luísa te falou, mas eu não autorizei esse empréstimo. Você pode me chamar aqui para eu pegar ele de volta, por favor? Ele visualizou. Não respondeu. 2 horas depois, Luísa chegou do mercado e estava com o celular na mão, furiosa. Você mandou mensagem pro meu irmão? Mandei. Você tá passando por cima de mim agora? Você passou por cima de mim primeiro. A gente discutiu de novo. Ela gritou.
Eu fiquei calmo. Foi até estranho. Eu tava tão exausto que nem consegui me estressar. Só disse: se ele não me entregar por bem, eu vou lá buscar. E se ele se recusar, vou na delegacia. Isso é furto. Ela ficou branca. Nunca me viu falando assim. Mas eu falei sério. Não sei o que vai acontecer agora. Ela saiu de casa há pouco, sem dizer para onde ia. Eu tô aqui, sentado no sofá, olhando pro controle vazio da TV, me perguntando como cheguei nesse ponto. Talvez eu tenha me enganado esse tempo todo sobre quem ela é. Vou atualizando aqui se alguém se interessar. Por enquanto, só queria desabafar mesmo. Me sinto um idiota. Mas acho que tô começando a acordar. São quase 2 da manhã e eu tô acordado, encarando o teto, com a luz azul do stand-by da TV piscando na minha cara. Sabe quando você se sente ao mesmo tempo muito vivo e completamente anestesiado? É isso. Depois do último post aqui, muita coisa aconteceu. Muita coisa que eu queria não ter que escrever, mas já comecei isso tudo, então bora até o fim. Logo depois que a Luísa saiu de casa naquela noite, eu fiquei ali no sofá, tentando entender se eu tinha ido longe demais. Fui no Reddit, li os comentários de vocês, e, olha, obrigado. De verdade. Teve gente dizendo que eu precisava colocar limites, outros dizendo para sair fora, e até quem mandou o larga que é cilada, parceiro. Parece besteira, mas ler aquilo me deu força. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem do irmão dela. O cara teve a coragem de me responder o seguinte: mano, não precisa dramatizar. A Lu falou que tava tudo certo. Já configurei tudo aqui, tô jogando direto. Se quiser eu devolvo daqui umas semanas. Amigo, eu vi vermelho. Daqui umas semanas? Tava de sacanagem, né? Respirei fundo, peguei o carro e fui até a casa dos pais dela. Levei até a nota fiscal comigo, porque eu juro por Deus, se desse ruim, eu ia chamar a polícia sim. Cheguei lá, bati palma e quem atendeu foi a mãe deles. Uma senhora simpática, que sempre me tratou bem. Ela ficou surpresa de me ver, perguntou se estava tudo bem. Expliquei que só precisava pegar o PS5 que era meu. Ela franziu a testa. Ué, mas a Luísa disse que era um presente pro irmão. A raiva subiu de novo. Respirei fundo e respondi com toda a calma que consegui juntar. Ela mentiu. Eu comprei. Com meu dinheiro. Ela pegou sem me avisar. Isso nunca foi presente. A mãe dela ficou desconcertada. Chamou o filho. Ele apareceu na porta com o controle na mão, cara de sono e de poucos amigos. Sério que você veio até aqui por causa disso? Ele soltou, tipo um moleque de 15 anos que teve o celular confiscado. Falei o que precisava falar. Sim. E se você não me entregar agora, vou direto na delegacia com a nota fiscal. Ele bufou, entrou, desligou o PS5, tirou tudo meio de qualquer jeito, enfiou na caixa, errada, inclusive, e me entregou. Sem olhar na minha cara. Peguei de volta. Agradeci a mãe, que estava visivelmente sem saber onde enfiar a cara, e fui embora. Cheguei em casa e encontrei a Luísa sentada no chão da sala, com as pernas cruzadas, me esperando. Você foi lá, né? Ela disse, como se já soubesse. Fui. E peguei de volta. Era meu. Ela não disse nada. Ficou olhando para mim com um olhar que eu juro, era de mágoa. Como se ela fosse a vítima. Achei que você ia me ouvir. Achei que a gente fosse resolver juntos, ela falou. Não dá para resolver com quem mente e toma decisões sozinha, respondi. Eu tava tentando ajudar minha família. Você nunca entende isso. Eu entendo ajudar. Mas você não ajuda passando por cima de quem tá do seu lado. Foi aí que ela jogou a bomba. Talvez a gente queira coisas diferentes, então. Talvez a gente nem combine tanto assim quanto achava. Na hora, aquilo me pareceu ameaça. Mas agora, escrevendo isso, acho que foi sinceridade.
E talvez tenha sido a única coisa honesta que ela disse desde o começo dessa história. Eu saí do quarto. Coloquei o PS5 na TV da sala, só para testar se ainda estava tudo certo. Funcionou. Controle ok. Jogos instalados. Mas eu não consegui jogar. Fiquei parado, olhando a tela, tentando sentir alguma alegria. Não consegui. A Luísa tá dormindo no quarto. Eu ainda tô no sofá. E, sinceramente, a vontade que eu tenho é de não estar mais aqui amanhã. Não que eu deseje algo ruim, mas só queria desaparecer dessa realidade por uns dias, para processar tudo sem ela do lado. A verdade? Eu ainda amo ela. Muito. Mas estou começando a perceber que talvez amor não seja suficiente quando não tem respeito junto. E isso me dói mais do que ter perdido o videogame. Vou atualizando se algo mudar. Mas por enquanto, só tô tentando respirar. Atualização 1. Voltei, galera. Não achei que ia escrever de novo tão cedo, mas tem coisa demais acontecendo. E eu sei que vocês estavam acompanhando, então queria ser justo em dar um retorno, até para tentar organizar a confusão aqui dentro da minha cabeça. Para começar, eu saí de casa. Na manhã seguinte ao que escrevi o último update, acordei com a Luísa preparando o café como se estivéssemos num comercial de margarina. A casa cheirando a pão na chapa, ela usando aquela camiseta que sabe que eu gosto, falando com voz mansa. Como se a semana inteira de crise tivesse sido só um pesadelo. Como se fosse possível varrer tudo para debaixo do tapete com uma xícara de café com leite e um bom dia, amor. E, olha, teve uma parte de mim que quis embarcar nessa. Fingir que estava tudo bem. Sentar ali, sorrir, comer o pão quentinho e continuar a vida. Mas a outra parte de mim, a parte que ficou no sofá 5 noites seguidas, olhando pro teto e revivendo a cena do PS5 sumindo, não conseguiu. Sentei à mesa e falei, direto. Lu, eu vou sair daqui por um tempo. Ela parou de mexer no café e me olhou, surpresa. Como assim sair? Alugar um quarto, um lugar temporário. Preciso de espaço. Preciso pensar. Ela começou a tremer na hora. Chorou. Muito. Me chamou de covarde, disse que era eu que estava desistindo, que eu estava fazendo isso tudo por causa de um videogame. E aí a gente voltou à mesma frase maldita de sempre. Eu olhei para ela e falei com toda a calma do mundo. Não é por causa do videogame. É porque você não entendeu o que isso representava. E mesmo agora, depois de tudo, continua tratando como se fosse só um brinquedo. Não é sobre o PS5, é sobre respeito. Sobre confiar em quem está do seu lado. Ela chorava e dizia que me amava, que errou, que estava arrependida, que a culpa foi do impulso, da ansiedade, do irmão, da pressão familiar. Que faria diferente se pudesse voltar. Eu acredito que ela está arrependida. Mas o arrependimento dela parece vir mais do medo de me perder do que de realmente ter entendido o que fez. Então arrumei uma mala pequena. Umas roupas, meu notebook, carregador. Deixei o PS5. Não fazia mais sentido carregar aquilo comigo naquele momento. Ele já estava ligado de novo, mas eu ainda não consegui jogar um minuto sequer. Consegui um quartinho na casa de um amigo do trabalho. Só por uns dias. Ele nem perguntou muito. Disse só, fica o tempo que precisar. Gente boa demais. Hoje é meu segundo dia fora. A Luísa mandou algumas mensagens, mas nenhuma do tipo volta pra casa. Mais do tipo tô aqui se quiser conversar, pensa com carinho, lembra do que a gente construiu. E, cara, esse é o problema. Eu lembro. Lembro da época que a gente montou a casa juntos, das noites vendo série abraçados, das pequenas surpresas que ela fazia, tipo quando eu tava estressado no trabalho e ela aparecia com miojo coreano e uma cervejinha. Não era uma relação ruim. Era boa. Até muito boa, às vezes. Mas uma única atitude que vai contra tudo que a gente construiu pode quebrar essa base. E, agora que eu tô fora, em silêncio, em outro espaço, eu começo a enxergar o tamanho da rachadura.
Li mais comentários de vocês. Alguns dizendo que eu estava certo em sair. Outros dizendo que talvez eu tivesse que perdoar, que todo mundo erra. E, sim, eu também acredito que todo mundo erra. Mas o perdão só vem depois da reparação. E até agora, o máximo que ela fez foi chorar. Em nenhum momento ela pegou o carro, foi buscar o PS5 sem eu ter que ir. Em nenhum momento ela chamou o irmão e cobrou. Ela simplesmente esperou eu resolver tudo, e agora espera que eu resolva os sentimentos também. Essa parte não é só minha. Então é isso, gente. Tô num quarto pequeno, com uma mala no canto, e a cabeça girando. Tô mais calmo, mas também mais triste. Sinto saudade dela, mas também sinto paz estando longe. Não sei o que vai ser. Pode ser que a gente converse, pode ser que não. Pode ser que eu volte. Ou talvez não volte mais. Vou dar um tempo. Mas volto aqui com um último update em breve, qualquer que seja a decisão final. Obrigado a todo mundo que leu, que comentou, que deu conselhos sinceros. Isso tá me ajudando mais do que vocês imaginam. Atualização 2. Fala, pessoal. Prometi que voltava com um último update e cá estou. Muita coisa mudou, por dentro e por fora. E se você acompanhou até aqui, queria agradecer. Eu realmente achei que esse post ia ser só um desabafo perdido no mar de tretas do Reddit, mas ler os comentários, os conselhos, os puxões de orelha e até os memes me ajudou mais do que terapia. Enfim. Vamos ao que interessa. Fiquei 2 semanas fora de casa. Durante esse tempo, eu e a Luísa trocamos poucas mensagens. Nada de brigas, só conversas mornas, do tipo como você tá, você comeu, pensei em você vendo tal filme. Pareciam mais tentativas dela de manter um fio de conexão do que conversas reais. Eu, por outro lado, estava num processo de entender o que queria de verdade. Fiz longas caminhadas ouvindo músicas antigas, fiquei horas jogando no PS5, sim, finalmente joguei alguma coisa, li, escrevi, conversei com amigos que nem lembrava que estavam por perto. Redescobri o silêncio. A liberdade. E a minha própria companhia. E nesse tempo, a raiva foi saindo. Não para dar lugar ao perdão, ainda não. Mas para dar espaço para clareza. Na semana passada, a Luísa me mandou uma mensagem diferente. Longa. Tipo textão mesmo. Explicando tudo o que passou desde que eu saí. Como ela começou a fazer terapia, como conversou com a mãe e o irmão e percebeu o quanto sempre tentou agradar a família à custa de si mesma, e agora à custa de mim também. Disse que não esperava que eu voltasse, mas que estava disposta a reconstruir a relação do zero, se fosse o caso. Que tinha aprendido, de verdade. Que, pela primeira vez, entendeu que amor não basta se não for acompanhado de escolhas conscientes, respeito mútuo e parceria real. Foi sincera. Eu senti isso. Marcamos de conversar pessoalmente, num café que a gente costumava ir no início do namoro. Cheguei primeiro. Ela apareceu 10 minutos depois, mais magra, olheiras fundas, mas com um olhar firme. Sentou e disse: Você tem todo o direito de não querer mais. Mas eu precisava te ver e pedir desculpas olhando no seu olho. Eu escutei. Falei tudo que estava preso aqui dentro. A dor de me sentir desrespeitado, a frustração de ver algo importante para mim tratado como irrelevante, a solidão de perceber que a gente não estava jogando no mesmo time fazia tempo. Ela ouviu tudo. Sem interromper. No fim da conversa, a gente chorou juntos. Abraçamos. E aí veio a pergunta que eu sabia que viria. Você acha que ainda tem chance pra gente? Eu respirei fundo e disse: Talvez. Mas não agora. E talvez não da forma que era antes. Porque aquele nós não existe mais. Agora, se a gente quiser algo novo, vai ter que ser como 2 pessoas diferentes, reconstruindo tudo do zero. Sem pressa. Sem pressão. Ela assentiu. Disse que entendia. E que, mesmo que fosse só amizade, ela não queria me perder da vida dela. E ali a gente se despediu.
Com carinho, mas sem promessas. Hoje eu tô num apartamento novo. Divido com um colega de faculdade que reencontrei por acaso. O PS5 tá aqui comigo, instalado na TV do meu quarto. Voltei a jogar devagar, mais como uma forma de relaxar do que fuga. A vida tá se ajeitando. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, eu tô focando em mim. Em quem eu sou fora de um relacionamento. Tô fazendo terapia também. Tô aprendendo a dizer não sem culpa. Tô redescobrindo o que eu gosto, o que me faz bem, o que eu quero construir daqui pra frente. A Luísa? A gente se fala às vezes. Mensagens breves, cordiais. Sem mágoa, mas também sem aquele laço forte de antes. Não sei o que o futuro reserva pra gente. Talvez a vida reconecte. Talvez não. E tudo bem. Mas uma coisa é certa, nunca mais vou ignorar os sinais. Nunca mais vou diminuir meus sentimentos para caber no espaço que alguém me dá. E se você leu até aqui esperando um final tipo, e voltamos e estamos felizes, sinto te dizer, não é esse tipo de história. É uma história sobre acordar. Sobre se perder para poder se encontrar. Sobre entender que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Obrigado por tudo, Reddit. De coração. Nos vemos por aí. Atualização final. Oi, pessoal. Voltei aqui só para agradecer de verdade todo o apoio que recebi. Nem imaginava que esse post ia repercutir tanto, foram milhares de comentários, demais, até gente me mandando print de outros fóruns discutindo a história. E sabe, eu quase não postei nada. Achei que era besteira minha, que ninguém ia entender. Mas vocês entenderam. E mais que isso, me ajudaram a entender. Teve gente que me sacudiu com verdades duras. Teve quem dividiu histórias parecidas, quem me fez rir no meio do caos, alguém aí comentou ela te deu o PS5 inverso do Papai Noel e eu gargalhei por 5 minutos. Teve até quem compartilhou que meu post fez refletirem sobre os próprios relacionamentos. E isso me emocionou de um jeito que eu não esperava. Então, só queria responder algumas perguntas que surgiram bastante e encerrar esse capítulo da forma mais honesta possível. Você se arrepende de ter terminado? Não. Eu me arrependo de não ter enxergado antes os sinais. De ter normalizado pequenas faltas de respeito, esperando que o amor compensasse. Mas terminar? Foi a decisão mais difícil e mais certa que eu tomei nos últimos anos. Você acha que ela te amava? Acho que sim. Do jeito dela, com os limites e feridas dela. Mas amar alguém não significa automaticamente saber cuidar. E, às vezes, o amor não é suficiente, se não vem com empatia, escuta e compromisso mútuo. Se ela mudasse, você voltaria? Talvez um dia. Mas hoje não. Porque hoje eu tô no momento em que preciso me priorizar. E porque confiar de novo exige tempo, consistência e algo que só o futuro pode responder. E o PS5? Tô jogando aos poucos. Finalmente zerei Spider-Man, Miles Morales, jogo incrível, aliás. Mas a real é que o console virou mais um símbolo do que uma prioridade. Ele me mostrou o quanto eu me deixava de lado. Hoje ele tá aqui, ao meu lado, mas sem preencher um buraco emocional. Ele é só um hobby. E tudo bem ser só isso. Comentários que ficaram comigo. Irmão, ela te deu um presente com seu próprio dinheiro. Isso tem nome, abuso emocional disfarçado de generosidade. Se alguém te ama de verdade, nunca vai fazer você se sentir errado por cuidar de si mesmo. Você não perdeu uma namorada. Você ganhou uma chance de se reencontrar. Relacionamento não é sacrifício unilateral. É construção a dois. Essas frases eu guardei. Algumas até escrevi num caderno onde tô anotando pensamentos soltos durante esse processo de reconstrução. Enfim. Tô bem, galera. Melhor do que há meses. Talvez anos. Aprendi que perder algo, ou alguém, pode ser o começo de encontrar o que realmente importa, você mesmo. Obrigado de novo a todos que comentaram, mandaram força, abriram o coração aqui nos comentários.
O Reddit às vezes é caos puro, mas também pode ser um lugar de cura. Se alguém aí estiver passando por algo parecido e quiser conversar, tô por aqui. E se posso deixar um último conselho, seria esse. Nunca aceite menos do que o que você também daria. Amor sem respeito é só apego disfarçado. E ninguém merece viver assim. Até a próxima, amigos.